Oi pessoal, boa tarde, aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez, trazendo aqui mais uma videoaula para vocês, hoje a respeito das leis de Newton. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que geralmente é tratado no primeiro ano do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai abordar os enunciados das três leis, alguns exemplos simples para que a gente possa entender o que está envolvido na parte básica dessas leis. Num próximo vídeo eu vou trazer alguns exercícios sobre as aplicações das leis de Newton, que geralmente são a parte mais cobrada aí em exercícios, em questões e provas de Enem e outros concursos. Aquelas questões de bloquinhos, cordas, roldanas, a gente vai tratar disso num vídeo mais à frente. Porque antes da gente falar desse tipo de questão, a gente precisa entender a base disso, a base da dinâmica, que são as leis de Newton. Então, as leis de Newton, elas são três. As leis de Newton do movimento. O princípio da inércia, a primeira lei. O princípio fundamental da dinâmica, o PFD, a segunda lei. E o princípio da ação e reação. A gente vai abordar cada uma dessas leis de forma separada. Para começar, o princípio da inércia, ou a primeira lei de Newton, que diz assim: todo corpo continua em seu estado de repouso de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Bom, a gente pode entender isso com essa outra definição que eu coloquei aqui embaixo. Se a força resultante sobre um corpo é nula ou igual a zero, esse corpo ou ele vai estar parado ou executando um movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante e sem mudança na direção. Então, a gente pode entender assim, ó, a força resultante ser zero pode ser que a soma das forças que agem sobre um corpo dá zero ou que não há nenhuma força agindo sobre ele. Nesses casos, ou o corpo vai estar em repouso, com velocidade zero, ou realizando o MRU. Bom, mas a gente precisa entender o que é força, né? Você falou de força resultante. Força é uma grandeza física que tem a capacidade de modificar o movimento. Vamos modificar de que forma? Basicamente, alterar a velocidade de um objeto, a direção dela, o valor dela. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar da segunda lei de Newton. Ou, uma força é uma grandeza física que pode mudar o formato de um corpo, pode deformar um corpo. Por exemplo, para a gente poder mudar o formato de uma mola, a gente precisa fazer uma força sobre ela. E a unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades é o Newton. Vamos adiante. Bom, uma consequência, que a gente pode tirar da inércia é de que todo corpo em repouso ou parado tende a continuar em repouso, e que todo corpo em movimento tende a manter o seu movimento, tende a continuar se movimentando da mesma forma. Aqui eu coloquei o exemplo do ônibus, né? A gente tem um ônibus se movendo para frente, com velocidade constante, aqui nessa primeira situação. De repente ele freia. Aí os freios fazem uma força para trás, só que essa força não age sobre as pessoas. Então, essas pessoas, por causa da primeira lei de Newton, como elas estavam se movimentando para frente, assim como o ônibus, elas tendem a continuar movendo para frente. Por isso que quando o ônibus freia bruscamente, a gente sente o nosso corpo ser jogado para frente do ônibus, né? Isso é o princípio da inércia em ação na vida real. A segunda lei, ela diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Uma outra forma da gente dizer isso é que, nesse enunciado aqui, essa mudança de movimento que é descrita é o que a gente chama de aceleração. Então, o que essa lei está dizendo para a gente é que a aceleração que um corpo tem, ela é proporcional à força resultante que age sobre ele, sendo que as duas têm a mesma direção e sentido. Ou seja, a gente pode entender também que a aceleração, quando um corpo está acelerado, isso é resultado da ação de uma força. Então, a aceleração é consequência da ação de uma força. Matematicamente, a gente escreve a segunda lei de Newton da seguinte forma:
a gente tem esse FR aqui, é a força resultante que age sobre o corpo. O M é a massa do corpo. A força é dada em newtons. A massa em quilogramas. E por fim, esse Azinho é a aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a segunda lei de Newton na sua formulação matemática. Bom, mas de novo aqui fala sobre força resultante. Como que a gente vai entender melhor isso? Eu selecionei alguns exemplos que a gente vai resolver, onde a gente vai entender melhor esse conceito de força resultante e como utilizar a segunda lei de Newton. Nesse exemplo, a gente vê o seguinte. Aqui fala, calcule a aceleração que atua sobre o corpo mostrado na figura a seguir. Considere a massa do corpo como sendo de 2 kg. Então, esse corpo, esse quadradinho demonstrado aqui na figura, ele tem 2 kg e agem duas forças sobre ele. Uma força F1 e uma força F2, uma de 8 e uma de 6 newtons. Repara, ó, que as duas forças puxam esse bloquinho para a direita. Então, esses dois vetores força aqui, eles apontam, além de possuir a mesma direção, a direção horizontal, todos os dois apontam no mesmo sentido, para a direita. Quando a gente tem esse caso, os dois apontam para o mesmo lado, a força resultante que age sobre o corpo, ela é sempre a soma vetorial das forças que agem sobre ele. Porém, nesse caso aqui, a gente pode simplificar o seguinte, ó. O módulo da força resultante, o valor dela, a intensidade dela, vai ser, como os dois apontam para o mesmo lado, é só somar as duas intensidades, F1 mais F2. F1 vale 8 e F2 vale 6. Então, isso aqui vai dar 14 newtons. Então, nesse caso aqui, a força resultante que age sobre esse quadradinho é de 14 newtons. Então, é como se fosse o seguinte, ó, é como se tivesse o quadradinho aqui e uma força só de 14 newtons puxando ele. Isso equivale a isso aqui. Então, é o seguinte, agora que a gente já sabe a força resultante, a gente precisa calcular a aceleração. Para isso, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, isso aqui vai ficar. A força resultante é igual a 14. A massa foi dada aqui, ó, 2 kg. E a aceleração, eu não precisava ter desenhado essa unidade. E a aceleração que a gente quer saber. Esse 2 está multiplicando A, então eu passo ele dividindo. Então, a gente vai ter 14 sobre 2 é igual à aceleração. 14 dividido por 2, 7 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração. Mais ainda, para onde está essa aceleração? Lembre-se que o enunciado da segunda lei diz que a aceleração tem a mesma direção e sentido da força resultante. Então, se a direção é horizontal e o sentido é para a direita, a aceleração que está desse corpo também está para a direita na direção horizontal. E o valor dela, como a gente calculou, é de 7 metros por segundo ao quadrado. Uma outra situação é essa aqui, ó. Repara, é a mesma coisa, só que agora a força F1 aponta para a direita e a força F2 para a esquerda. Vetorialmente falando, a gente tem o seguinte, que força resultante é igual a F1, ao vetor F1 mais o vetor F2. Com relação aos módulos ou às intensidades, o valor dessas forças, ó, a força resultante vai ser esse cara aqui puxa para a direita e esse para a esquerda. Eu preciso, quando eu tenho uma situação assim, eu preciso escolher um referencial, onde um sentido vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Geralmente, quando tem duas forças assim, a gente costuma escolher o sentido positivo para o lado da força que é maior. Como a força maior é de 8 newtons e está apontando para a direita, a gente escolhe um referencial de forma que quem estiver apontando
para a direita é positiva. Esse referencial é esse aqui. Então, ó, a gente vai considerar. O F1 não está apontando para a direita, então ele vai entrar aqui positivo. E o F2, como está apontando para a esquerda, negativo. Então isso aqui vai ficar, ó, a força resultante vai ser F1, que é 8, menos 6, que é o F2. Isso aqui resulta em 2 newtons. Então aqui a força resultante que age sobre esse bloquinho é de 2 newtons. Por sua vez, a aceleração vai ser força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como a força resultante é 2 e a massa também é 2, consequentemente a aceleração terá que ser, um jeito da gente ver é só passar o 2 dividindo, né? 2 dividido por 1 vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração desse bloco. E novamente, ó, a força resultante aqui, ela aponta para que lado? Ó? Repara que o valor que a gente obteve aqui para a intensidade foi positivo. Se esse valor é positivo, é porque ela aponta na direção positiva do referencial. Então, ela está para cá. Essa é a força resultante. Ó, e ela vale 2 newtons. Se a força resultante está na horizontal e para a direita, a aceleração também na horizontal e para a direita. Aqui eu coloquei 3 forças. Aqui, ó, a gente precisa escolher, primeiro, como tem mais de uma força, né, um referencial que aponte, quem estiver apontando na mesma direção do referencial é positivo, quem estiver apontando para o lado contrário é negativo. Então, eu vou escolher aqui, de propósito, eu vou escolher para a direita, um referencial para a direita, um referencial S, onde para a direita aqui é positivo. Então, ó, quando a gente for fazer o cálculo da força resultante, vetorialmente, ó, é só somar, é a soma de todos os vetores, F1 mais F2 mais F3. Porém, quando eu for obter os módulos ou as intensidades, a gente vai ter força resultante é igual F1 está apontando para o lado positivo do referencial, então ele permanece positivo. O F2 também positivo, porque também aponta para a direita. Agora o F3, como aponta para a esquerda, ele é negativo. Então isso aqui vai dar 8 mais 6 menos 24. 8 mais 6 dá 14, 14 menos 24, menos 10 newtons. O que significa esse sinal de menos? O que significa a gente ter obtido um valor negativo? Significa que a força que a gente encontrou, a força resultante, ela está apontando para o lado contrário do referencial, do lado positivo do referencial. Então, se o referencial, a parte positiva dele é para a direita, então a força resultante sobre esse corpo aqui, sobre esse bloco, age para a esquerda. Consequentemente, a aceleração que a gente calcular vai estar também na horizontal e para a esquerda. Então é o seguinte, vamos lá. Então aqui a gente vai ter força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para calcular a aceleração, a força resultante é menos 10, a massa é 2 e a aceleração. O 2 passa dividindo, vai ficar menos 10 sobre 2, é igual a aceleração, menos 10 dividido por 2, menos com mais dá menos, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Repara, ó, que a aceleração também deu negativo, então como a gente esperava. Porque se deu negativo, significa que ela está apontando para o lado contrário do referencial que a gente estabeleceu. Então vamos lá. Agora, nesse caso aqui, a gente tem duas forças perpendiculares. Quando a gente tem duas forças apenas e elas são perpendiculares, a gente, para poder calcular essa força resultante, a gente vai usar o seguinte recurso. Para somar dois vetores, a gente usa a regra do... Aqui no caso a gente pode usar a regra do paralelogramo, né? Onde a gente traça uma linha paralela ao vetor F1, uma linha paralela ao vetor F2, e a força resultante, ó,
ela está na diagonal do paralelogramo. Então, isso aqui a gente já pode antecipar, porque isso aqui vem da soma de vetores. A gente já sabe, né, que vetorialmente falando, se a gente fala do ponto de vista vetorial, a força resultante é igual à soma das duas forças. Porém, com relação à intensidade, ao módulo desses vetores força, quando a gente tem dois vetores perpendiculares e a gente deseja somá-los, o módulo do vetor soma, ou no caso aqui, ó, o módulo ou o valor da força resultante, ele vai ser calculado usando essa relação aqui, ó, que é o teorema de Pitágoras. Ah, mas como assim o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras não é para um triângulo retângulo? Então, se a gente for fazer essa conta aqui, ó, essa soma vetorial usando outra regra, você pode somar dois vetores ou mais. Aliás, para dois vetores, né, você pode somar usando a regra do paralelogramo, ou para somar dois ou mais vetores, você pode usar a regra do polígono. O que é essa regra do polígono? É você desenhar o primeiro vetor, ó, o primeiro vetor é o F1. Ele está para a direita na horizontal, F1. A partir do F1, eu represento o F2. Do final do F1, ó, o F2 está para cima. Então, aqui está F2. Agora, para que eu possa saber a força resultante, é só eu ligar o início do primeiro com o final do segundo. Ó. Então, a força resultante está aqui. Essa é a força resultante. E a gente sabe que essas duas forças aqui são perpendiculares. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, hipotenusa, e os catetos, então vale o teorema de Pitágoras. Seguinte, continuando aqui. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual. O F1 vale 8, então vai ficar 8 ao quadrado, mais F2, que vale 6 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36, 100. Logo, para eu poder descobrir a força resultante, é só eu tirar raiz de 100, que dá 10. Então, a gente já sabe que essa força resultante equivale a 10 newtons. Então, para a gente poder calcular agora a aceleração, é só usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vale 10, a massa vale 2 e a aceleração que a gente quer saber. O 2 passa dividindo, a gente já fez um exemplo semelhante, a aceleração vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, essa aceleração também está aqui, ó. Se a força está na diagonal aqui, a aceleração também. Na mesma direção e sentido. Então, aqui foram alguns exemplos para a gente ver na prática como funciona a segunda lei de Newton. E a terceira e última, ação e reação. O enunciado da ação e reação diz: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as forças aparecem aos pares. Toda força que é aplicada é uma ação. Essa força gera uma outra força, uma reação, que tem a mesma intensidade, o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto. Sendo o seguinte, algumas coisas importantes. Ação e reação nunca agem no mesmo corpo, isso é muito importante. Nunca agem no mesmo corpo. Isso significa que elas nunca se anulam. A ação e reação não se anulam. E reação e consequência não são a mesma coisa. Isso a gente vai entender melhor nos exemplos que a gente vai ver agora. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê esse jogador de futebol fazendo uma força na bola. Então, ó, essa força BA aqui, ó, é a força que o jogador faz na bola. Então, ó, qual que é a ação? A ação é o jogador faz uma força na bola.
qual vai ser a reação? Bom, talvez você pense, a reação é a bola ir para frente. Isso não é a reação, mas isso é a consequência da ação. A consequência da ação ter sido realizada é que a bola se movimente. Mas lembre-se, a bola andar para frente não é uma força. E ação e reação tem que ser duas forças. Então, como que a gente descobre qual é a reação? Bom, um jeito simples é basicamente trocar quem faz a força por quem sofre. Aqui na ação, quem faz a força é o jogador, quem sofre a força é a bola. Então, ó, se a ação é jogador faz força na bola, troca os dois. Então, a reação vai ser a bola faz força no jogador. Que é essa outra força FAB representada aí na figura. Ah, mas a bola faz uma força no jogador? Sim. Um jeito simples de entender isso é o famoso exemplo de você dar aquela pancada na quina do móvel com o seu dedinho. Você faz uma força na parede, o seu pé chuta o móvel ou a quina da parede. É você que está fazendo a força. Mas então por que você sente dor? Se você sente dor é porque tem uma força sendo aplicada no seu pé. Essa força é a reação da parede ou do móvel sobre o seu pé. Então, ó, vale o mesmo princípio que a gente fez aqui. O pé faz força no móvel. Reação, inverte os dois. Móvel faz força no pé. Então, ação e reação são duas forças que agem em corpos diferentes. Ó. De novo aqui no exemplo do jogador. A ação é realizada na bola. A reação é realizada no jogador. Então, em corpos diferentes. Elas agem em corpos diferentes e não se anulam. Outro exemplo de ação e reação é a força de atração gravitacional que existe entre a Terra e o Sol. Bom, a ação a gente pode considerar o Sol atrai a Terra. De novo, qual que é a reação? Você pode pensar, a reação é a Terra girar em torno do Sol. Não, isso não é reação. Isso é a consequência da ação. A reação, lembre-se, é só trocar quem faz a força por quem sofre. Então, a reação vai ser a Terra atrai o Sol. E no desenho fica claro, as duas forças têm a mesma direção e sentidos opostos, né? E o valor dessas forças também é igual. Bom, esse foi a videoaula sobre as leis de Newton. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários aqui embaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, clicar no sininho aí para ativar as notificações e até o próximo vídeo, gente. Um abraço.